Fala, estudante! Aqui é seu professor Lucas para mais um vídeo da série Dicas para o Enem. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é o queridinho do Enem. Se você está acompanhando nossa série de vídeos, você viu que no vídeo anterior, que eu vou disponibilizar aqui no card para vocês, a gente falou dos principais assuntos de matemática que caem no Enem. Então, hoje nós vamos trazer aquele assunto que, sem sombra de dúvida, é o queridinho do Enem, tá bom? Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a razão e proporção. Gostou da ideia? Então já se inscreva aí no nosso canal, tá certo? Deixe o seu like e vem comigo! Sem sombra de dúvida, pessoal, a razão e proporção é um dos assuntos mais cobrados pelo Enem. Então hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre esse assunto tão importante. A definição de razão nos diz o seguinte: seja dois números reais A e B, ou então pode assumir qualquer valor real A e B, tá? Com B diferente de zero, então isso é muito importante. O valor B não pode assumir o valor zero, tem que ser diferente. A gente chama de razão entre A e B nessa ordem, então observa que a ordem é muito importante, né? O quociente A por B ou AB. Então observa que eu posso escrever, né, esse quociente dessas duas formas. Então, em resumo, gente, o que é uma razão? Uma razão, ela está diretamente relacionada à ideia de divisão. Então, a razão nada mais é do que a divisão de dois valores, né, que podem ser qualquer valor real, desde que o segundo valor, né, o B, seja diferente de zero. Então, olha só, pessoal, na razão, a gente chama esse valor que fica aqui em cima de antecedente. Já o valor que fica aqui embaixo, a gente chama de consequente. Então, a ideia de antecedente é o que vem antes, tá bom? E o consequente é a ideia que vem depois. Mas esses aqui também a gente pode pensar, né, nos nossos velhos conhecidos, né, numerador e denominador. Então, o numerador vai ser o meu antecedente e o meu denominador vai ser o meu consequente. Então, olha só, pessoal, quando a gente monta aqui a nossa razão, fica claro por que esse B tem que ser diferente de zero, né? Porque, como vocês bem sabem, né, não existe divisão pelo valor zero. A ideia de razão fica mais clara quando a gente resolve aqui um exemplo. Vamos partir para um exemplo aqui para ver se vocês entendem bem a aplicação de razão. Então, eu trouxe o seguinte exemplo aqui para a gente trabalhar com razões. Olha só. Na fila de um guichê de venda de ingressos do estádio do Mineirão, havia 56 torcedores. Então, sendo 24 atleticanos, olha só, e 32 cruzeirenses. Olha só, galera de Minas aí, Cruzeiro e Atlético, né? Rivalidade total. Aí pergunta, a razão entre o número de atleticanos e cruzeirenses é? Observe então aí, ó, que a razão, né, como eu disse para vocês, a ordem importa. Em qual vai ser a ordem, gente? Ó, a ordem vai ser, o meu antecedente vai ser os atleticanos e o meu consequente vai ser os cruzeirenses. Então, qual vai ser, galera? Então, ó, a razão entre torcedores atleticanos e cruzeirenses. Bom, primeiro eu vou colocar os atleticanos, né, que foram 24, e depois eu vou colocar os cruzeirenses, que no caso foram 32. Então, a razão, galera, aqui ó, vai ser 24 para 32. Só que observa que eu consigo, né, simplificar aqui essa minha razão, tá? Observa que o 24 e o 32 são divisíveis pelo número 8. Então, eu vou dividir aqui por 8. Olha só, vou dividir por 8 em cima e por 8 embaixo. Então, dividindo por 8 em cima, eu vou ter 24 dividido por 8 igual a 3. Dividido por 8 embaixo, eu vou ter 32 dividido por 8 igual a 4. Olha que legal! Então, eu tenho que, para cada 3 torcedores atleticanos, eu tenho 4 torcedores cruzeirenses. Então, essa é a minha razão de torcedores atleticanos para cruzeirenses. Observem que a razão é o resultado dessa divisão. Só que aqui nós estamos tratando de números inteiros. Então, é interessante que você tente fazer a análise dessa forma. Ó. Para cada, né? Olha só, para cada torcedor atleticano, temos 4 cruzeirenses. Olha só que legal. Então, essa é a razão de torcedores atleticanos para torcedores cruzeirenses. Gostou da ideia? Então, a razão, galera, por mais que seja um conhecimento simples, né, é interessante que vocês compreendam bem, porque entendendo as questões mais fáceis, né, quando chegar às questões mais difíceis, né, a base está sólida, tá bom? Vamos aqui então para um outro exemplo. O exemplo 2. 405 estudantes
estão concorrendo a 45 vagas ofertadas para o curso de nutrição. Então, olha só, uma faculdade aí, né, ofereceu um curso de nutrição onde vai ofertar 45 vagas. Dessas 45 vagas, né, 405 estudantes se inscreveram, né, para o vestibular desse curso. Se a gente quisesse descobrir, né, qual que é o número, né, de estudantes por vaga, né, ou qual que é a concorrência de estudantes por vaga, né? Então, basicamente, o que a gente deve fazer para descobrir, né, a relação candidato por vaga é calcular, galera, a razão entre o número de estudantes e o número de vagas. Então, vamos fazer isso daqui, ó. Então, eu vou ter 405 estudantes, né, concorrendo a 45 vagas. E isso aqui vai me dar a relação de estudantes por vaga, ok? Observe que novamente, gente, eu consigo simplificar aqui, ó, essa minha razão ou essa minha fração, né? Como vocês podem estar percebendo, as razões, né, elas são também frações. Então, observa que aqui, né, propositalmente, eu coloquei um valor que seja fácil de simplificar. Então, observem que aqui eu consigo simplificar tanto o numerador quanto o denominador, né, por 45. Uma vez que ambos, né, eu consigo dividir por 45. 405 dividido por 45, ó, vai me resultar em 9. Já 45 dividido por 45, né, encontramos o resultado igual a 1. Então, com base na razão que a gente acabou de realizar, né, a gente pode concluir que existem 9 estudantes, né, por vaga. Então, existem 9 concorrentes por vaga. Então, vestibular bem concorrido, né? Bom, já que a gente viu, então, o conceito de razão, né, que nada mais é do que uma divisão entre dois valores, né, vamos passar, então, para o que seria a ideia de proporção. Vem comigo. Olha só, pessoal, como a gente viu, a ideia de razão está muito associada à ideia de divisão entre dois valores, né? Então, o que seria a proporção? A proporção nada mais é do que a igualdade entre duas ou mais razões, tá bom? Ou seja, é uma igualdade entre, né, os resultados dessas razões. Vou pegar aqui então dois exemplos, olha só. Vou pegar a razão 4 para 2 e a razão 12 para 6, tá? Observa que se eu dividir aqui, galera, ó, o 4 por 2, esse resultado, ó, vai ser igual a 2. Já se eu dividir o 12 para 6, por 6, né, esse meu resultado também vai ser igual a 2. Então, em ambos os exemplos, a minha razão foi a mesma, foi o resultado 2. Então, eu posso afirmar com toda certeza, né, que essas minhas duas razões, né, elas são iguais. Então, se as duas razões são iguais, eu posso dizer, né, que elas são uma proporção. Ok? Então, essa que é a ideia básica de proporção, tá? E aí, esse valor que a gente encontrou aqui, gente, ó, esse 4 dividido por 2, que foi igual a 2, a gente chama ele de constante de proporcionalidade. Então, eu vou pegar aqui, vamos colocar aqui na forma algébrica, ó, sempre que eu tiver lá um valor A dividido por B, isso vai me dar, né, um resultado, né, igual a gente viu aí, né? E esse resultado a gente vai chamar de K. Esse K é o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Então, para mim ter uma proporção, né, as razões, né, a constante de proporcionalidade delas tem que ser a mesma. Vamos aqui, então, conhecer um pouco mais sobre a proporção. Então, genericamente, gente, a gente pode dizer, né, certeza, né, que esses números são uma proporção desde que esse número A esteja para B, assim como o C esteja para D. E aí exista, né, uma constante de proporcionalidade aqui, ó, A sobre B igual a K, que é comum a essas duas razões. Então, esses dois termos aqui, ó, a gente chama eles de extremos, né? Então, o termo A e o termo D aqui, né, que ocupa essas posições, a gente vai chamar de extremos. Já esses outros dois termos aqui, ó, a gente chama eles de meios. Então, guarda bem esses nomes aí, porque a gente vai precisar deles, né, quando a gente for trabalhar com as propriedades das proporções. Então, a primeira propriedade das proporções nos diz o seguinte: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Olha que legal. Vamos trabalhar então primeiro com a nossa forma genérica. Olha só. A está para B, assim como C está para D. Então, o que quer dizer isso, galera? Ó, o produto entre os extremos é igual ao produto entre os meios. Ó, os extremos, ó, é A e D, e os meios B e C. Então, já com base nessa propriedade, eu posso afirmar que A vezes D é igual a B vezes C, ok? Olha que massa! Vamos ver então se isso é verdade? Vamos aqui partir para um exemplo concreto. Ó, vamos pegar aquele mesmo exemplo que a gente usou. Ó.
4 está para 2, assim como 12 está para 6. Vamos pegar então, multiplicar extremos, né? E eu vou ter 4 vezes 6, isso vai me dar 24, tá bom? E 2 vezes 12, que são os nossos meios, né? A gente vai ver que é igual a 24. Então tá aí provado, galera, que essa propriedade é verdadeira. Se vocês prestaram bastante atenção aí, né, nessa nossa primeira propriedade, vocês devem ter concluído, né, que ela, né, resume aí a nossa famosa regra de 3. E o que consiste nessa nossa regra de 3? A regra de 3 consiste na seguinte forma: sempre que eu tenho proporções, né, onde eu conheço 3 valores e eu preciso encontrar um quarto valor, eu posso aplicá-la, né, para encontrar esse quarto valor. Vamos fazer um exemplo aqui para ver se ficou claro para vocês. Ó. Vamos pensar no seguinte exemplo. Ó. Imagine que eu tenho aqui que 7 que está para 28, assim como 5 que está para x, tá vendo? Então eu tenho aqui duas razões, né, que eu estou afirmando que elas são iguais, então elas são uma proporção. E aí eu vou utilizar essa primeira propriedade que a gente aprendeu aqui, ó, onde o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, né, para a gente encontrar esse quarto valor, por isso que a gente chama de regra de 3. Então eu vou ter 7x, né, multiplicando aqui os extremos, multiplicando os meios, eu vou ter 140. Olha só que legal. Então eu vou ter, isolando aqui o x e passando o 7 dividindo, x é igual a 140 dividido por 7. E aí a gente conclui que x é igual a 20. E aí vocês vão ver que faz todo sentido. Ó. Quer dizer o que, gente? Para estar na proporção, eu multipliquei 7 vezes 4, cheguei no 28. Então eu tenho que multiplicar também o 5 vezes 4, né? E aí eu encontro o 20. Bom, vamos agora para a nossa segunda propriedade aqui das proporções. A segunda propriedade nos diz o seguinte: em toda proporção é possível trocar os extremos e meios de lugar. Dessa maneira, as igualdades a seguir são verdadeiras. Então vamos fazer primeiro um termo genérico. Ó. Olha só, galera. Então aqui eu tenho ó, A sobre B, que é igual a C sobre D. Então essa propriedade nos diz que eu posso trocar, né, os extremos ou os meios de lugar, né, e que essa proporção continua se mantendo. Então, né, eu posso reescrever ela da seguinte forma. Ó, eu posso escrever que essa proporção se mantém, né, eu troco o D pelo A, né, então o D vem para o lugar do A e a proporção se mantém. Então aqui eu troquei os extremos. Vamos ver se isso daria certo mesmo? Vou pegar aqui uma proporção qualquer. 2 está para 4, assim como 3 está para 6. Bom, a gente sabe que isso daqui é meio e que isso daqui também dá meio. Então, a minha razão aqui ó, é 0,5. Vamos ver se eu trocar aqui de lugar, se isso se mantém. Vamos pegar então, ó. Eu vou pegar 6 está para 4, assim como 3 está para 2. E aí, né, a gente vai concluir também, né, que essa proporção está valendo. Se você verificar aqui, é uma forma simplificada. 6 está para 4, né? E 3 está para 2. É uma forma simplificada dessa fração aqui. E aí a gente sabe que esse resultado aqui vai ser igual a 1,5, ok? Então observe que mesmo trocando os meios ou os extremos, né? A proporção se mantém. Olha que legal, galera. Então essas propriedades são muito interessantes, porque a depender do exercício, né? A depender da questão, a gente pode usá-las em nosso favor. Tem uma outra propriedade muito interessante que eu acho das proporções, que é a seguinte, ó, vou pegar aqui essa mesma proporção. Observe o seguinte, ó, que essa minha parte superior aqui, ó, nessa proporção, ela é justamente a metade, né, dessa minha parte de baixo. Então, a parte superior é a metade da parte de baixo. Olha só, e se eu somar aqui essas duas proporções, olha o que acontece. Em cima eu vou ter 2 mais 3, e embaixo eu vou ter 4 mais, isso vai ser 5 sobre 10. Olha que legal, a proporção se mantém. Então, sempre que eu somo, olha só, os meus numeradores, né, da minha proporção e somo os numeradores da minha proporção, essa proporção se mantém. Olha que bacana. Então, sempre que isso for útil, galera, ó, usem a seu favor. Vamos aqui agora para um super exemplo usando proporção. Em um concurso público, foi constatado que a razão entre o número de homens e o número de mulheres era 3 para 5. Então, para cada 3 homens, eu tinha 5 mulheres. Se o número de inscritos era 1.600 pessoas, determine qual número de mulheres fizeram o concurso. Olha que bacana, galera. Então, essa questão aí vai envolver razão e proporção. Então, diz o seguinte, que a proporção de homens para mulheres, que eu vou colocar de H para M, é igual a 3 para 5. Tá? Então, essa é a primeira informação. Tá bom? E me falou também que o total de homens e mulheres,
ou seja, homens mais mulheres, é igual a 1.600. Aí você pode falar, professor, como é que eu faço para me resolver isso? Então o que a gente vai fazer é tentar usar essas duas afirmações, né, de forma que eu consiga resolver esse problema. A primeira coisa que eu posso observar aqui, ó, é que se eu isolar aqui o número total de homens, né, eu posso afirmar, né, com toda certeza que o total de homens vai ser o total de pessoas que fizeram o concurso, né, menos o número de mulheres que fizeram o concurso. Então, H vai ser igual a 1.600 menos M. Beleza. O que eu faço agora, professor? Bom, se eu sei que H é esse valor, olha só, eu vim aqui agora, substituo aqui na minha proporção, né, onde estava o H, por esse valor aqui. Porque aí, ó, eu vou ter apenas uma incógnita e não mais duas, né? Eu vou ter apenas a incógnita aqui, que é o número de mulheres, que é quem eu estou procurando, tá? Então, vamos lá tentar resolver isso, gente, ó. Então, substituindo H por 1.600 menos M, a gente vai ter, ó, 1.600 menos M, né? Está para M, assim como 3 está para 5. Bom, se eu estou afirmando que essas duas razões são uma proporção, então eu posso afirmar que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então eu vou multiplicar aqui cruzado, ó, M vezes 3 vai me dar 3M, que vai ser igual a 5 vezes 1.600 menos M, ok? Multiplicando aqui, né, nós vamos ter 3M, que é igual a 5 vezes 1.600, vão ser 8.000, 5 vezes menos M, menos 5M, ok? Vou passar aqui o 5M, menos 5M para o primeiro membro, né? Esse aqui vai me dar 3M mais 5M, que é igual a 8.000. Bom, 3M mais 5M, total de 8M. Isolando aqui o M, né? A gente vai ter 8.000 dividido por 8, e aí M vai ser igual a 1.000. Dessa forma, a gente pode afirmar com toda certeza, né, que do total de inscritos, 1.000 eram mulheres, né, com base na proporção que nos foi dada. Então, se 1.000 eram mulheres, né, 600 eram homens, tá bom? Então, essa é uma forma de resolver, galera, né, usando aí os conhecimentos de razão e proporção. Então, fica aí a dica, né, e logo mais a gente vai produzir mais vídeos sobre as matérias que mais caem no Enem. Possivelmente terá mais vídeos sobre razão e proporção e resolução de questões do Enem. Então é isso, pessoal. Se você gostou do nosso vídeo, já deixa o seu like nele aí, compartilha com todos os seus amigos, tá bom? E se quiser ficar mais ligadinho no nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque assim você sempre será informado primeiro sobre os nossos vídeos. Eu vou deixar aqui em cima também para vocês, ó, um card com as nossas playlists aí, né, com os vídeos do Enem, tá joia? Então é isso, pessoal, e até os próximos vídeos.